Bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada nós introduzimos o cálculo numérico, vimos a representação aqui no caso de dois números, um na base 10 e outro na base 2. Nós vimos a representação geral de números em uma base geral. Depois nós passamos para a conversão rápida entre a base 2 e a base 10 e a base 10 para a base 2. Aqui nós fizemos uma representação, de como se converter da base 2 para a base 10, e uma representação mais linear. Depois nós vimos o método iterativo. O método iterativo é importante porque se ele é iterativo ele pode ser resolvido em um computador e ele é barato e ultra rápido. Então nós temos aqui o método, o jeito mais direto, à esquerda, e à direita o jeito menos direto, o jeito mais formal. Resolvemos isso também, mas isso é da base 2 para a base 10. Depois nós vimos que da mesma forma que nós temos da 2 para 10, nós temos da base 10 para a base 2. Essa é a explicação, do porquê que multiplicando por 2, dividindo por 2 nós conseguimos encontrar. Depois nós fizemos exatamente para o número 347. Aqui é um jeito um pouco mais formal e aqui é o jeito mais informal. Depois nós fizemos o exercício e abordagem algorítmica, que é uma abordagem um pouco mais complexa, um pouco mais passo a passo, mas é exatamente isso que o computador entende. Ele não entende o que não for um passo absolutamente bem definido, ele não consegue entender. Então esse é o algoritmo, que é o que nós programaríamos aí no Python, por exemplo. Agora nós vamos passar agora para a parte de números fracionários. Então vamos dar uma olhadinha na conversão de números fracionários da base 10 para a base 2. Então encerrou aquele passo, agora números fracionários. Conversão de números fracionários. Da base 10 para a base 2, a princípio. Ok? Então, conversão de números fracionários da base 10 para a base 2. Então, considere os números abaixo, por exemplo, só para comentário, Então, o A, por exemplo, 0,125 é o número fracionário, ele é na base 10, E ele é um número descrito por um conjunto finito de bits, Por que eu falo isso? Porque temos um outro número aqui, por exemplo, o B, 0,66666 e assim por diante. Ele é uma dízima, ele não termina e ele não pode ser descrito por número finito de bits. Então, eu preciso de um conteúdo de memória infinito para armazenar esse número na sua completeza. Então, obviamente, ele vai ser ou truncado ou arredondado. Se o B for truncado, você para aqui em um dos 6. Se ele for arredondado, você arredonda o último 6 para 7, por exemplo, dependendo da casa onde você quer fazer o arredondamento. Tem outro número aqui, por exemplo, C, 0,414213562. Então, esse é a raiz quadrada de 2 e ele também é um número que continua, ele não pode ser descrito por número finito de bits. Então, a representação já do computador de cara desses números já é uma representação que incorre em erros. Então, vou ter erros porque eu vou ter arredondamento ou truncamento. Então, imagine um número, como se fazer a conversão então de um dado número, Imagine o nosso um exemplo aqui, 0,125, Imagine como que esse número pode ser escrito, Então, vamos lá. Então, considerando-se primeiro, considerando-se números decimais entre 0 e 1, considere números decimais entre 0 e 1. Considere números decimais entre 0 e 1. E vamos ver como escrever. Então, o número 0,125, por exemplo, na base 10, ele pode ser escrito de uma maneira mais generalista, 0, então agora eu vou escrever um número em binário, 0, primeiro dígito, dígito 1, dígito 2, dígito 3, dígito 4 e assim por diante. Eu vou evidenciar que esse número aqui, ele está na base 2, Então veja, lembra-se que outrora, lembrando que outrora ali lá atrás,
os números eles eram distintos. Eu tinha, por exemplo, um AJ menos 1, e eles caíam de índice. Por exemplo, se aqui é o índice J igual a 4, ele vai caindo de índice até J2, J1 e o último J, que é o A0, que dá origem ao zero. Então, veja, agora não é mais assim. Agora nós temos aqui que o nosso número binário, ele começa no número não mais 0 nem J, né? Ele começa no 1 e vai acrescentando, né? E esse conjunto de números, ele pode ser finito e pode ser infinito. Então pode ter um conjunto infinito de números aqui, de dígitos, tá? Então em algum momento eu chego ali no DJ e assim segue para os próximos números. Ele não necessariamente precisa ser descrito por um conjunto finito de bits. Esse número, né, se nós olharmos aqui de uma forma mais bem definida, né, mais em potências, ele pode ser descrito como o seguinte: pode ser descrito como D1 vezes 2 elevado a quanto? Menos 1, né, certo? Então, se ele está uma casa para cada vírgula, ele está a menos 1, né, a potência seria de menos 1, né, igual a 0,1 seria a potência, seria igual a 10 elevado a menos 1. Então, aqui eu tenho 2, por que 2, né? 2 porque é a potência, então essa é a base. Se a base é 2, o primeiro número aqui, veja, esse número é binário. Então o primeiro número aqui, na base 2, ele é D1 vezes 2 elevado a menos 1, tá? É bem o dual para o que nós fazemos na base 10. Mas D2 vezes 2 elevado a menos 2 e assim por diante até o DJ, né? DJ vezes 2 elevado a menos J e assim por diante. Esse número pode não terminar de fato, né? Então veja, cada um que eu tenho aqui, eu tenho um valor e a potência é o oposto, né? É menos 1, então aqui 1, aqui menos 1, tá? Potência é oposto porque o número é fracionário agora, então veja, não é igual os números que eram inteiros. Então veja, aqui no caso, esse último número que eu desenhei, tá? Como eu já estou colocando na potência da base, o que acontece é que esse número ele já é decimal. Então esse número aqui na direita, né? Esse número à direita, ele já é decimal, né? Então vamos colocar ele como decimal. Só trazer ele para cá. Então esse número à direita, ele é na base 10. Vamos colocar uma base 10 aqui. Ele já é na base 10, tá? Então ele é base 10. Veja, eu transformei ele da base 2 para a base 10 porque eu coloquei na potência, na potência que eu tenho aqui na potência do número, tá? Então ele virou para a base 10. Agora, veja só, eu vou começar a fazer um processo para tentar transformar, né, de fato, da base 10 para a base 2, tá? Então vamos transformar da base 10 para a base 2. Como fazer isso? Vamos dar uma olhadinha. É a mesma definição que antigamente, que outrora nós fizemos, só que em vez de se multiplicar por 2, né, nós vamos multiplicar por 2 também, por conta das potências de 2, da mesma forma que antigamente. Então, outrora ali em cima, né, nós multiplicamos por 2, né, e multiplicando aqui por 2 o argumento anterior, nós conseguimos obter os bits A0, A1, A2. Aqui vai ser muito parecido com o que nós fizemos lá em cima. Então vamos lá. Primeiramente, vamos definir de novo o 0,125 na base 10, né? E ele é igual a D1 vezes 2 elevado a menos 1 mais D2 vezes 2 elevado a menos 2, assim por diante, até, por exemplo, o DJ vezes 2 elevado a menos J. E assim por diante, né? Quando eu faço isso, né, eu posso escrever esse número de uma outra maneira. Obviamente aqui dá para se ver que o número em comum a todos, o termo em comum é 2, então eu posso pegar esse termo, né, e poderia pegar esse termo e jogar para fora se aqui fosse positivo, mas como aqui é negativo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo por 2.
Então, multiplico todos esses termos por 2. E o que vai acontecer é que vai sobrar o termo D1 aqui, vocês vão ver logo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todos esses números por 2, né? Então, 2 vezes, se eu tenho ali em cima 125 da base 10, 2 vezes 125, 0,125 na base 10, daria quanto, né? Como que ele ficaria? Ficaria da seguinte maneira, se eu faço, então vou multiplicar todo mundo por 2, se eu multiplico esse termo por 2, ele já me dá o D1, né, por exemplo. Então vamos lá, fica D1, né, mais D2 vezes 2 elevado a menos 1, então eu ganhei um 2 aqui, né, ele vai de menos 2 para menos 1, assim por diante, até o DJ, que ele ganha 1 também, então fica menos J mais 1, tá? E assim por diante. Vejam só vocês que eu isolei aqui esse número D1. Se eu isolei esse número D1, ele vai ser o único inteiro. Vocês concordam que o resto aqui é tudo fração? Se o resto é tudo fração, o D1 vai ser o único que estará inteiro ali. Então, eu posso fazer com que esse número, então esse número aqui, pode ser igual a quanto, né? Ele vai ser igual a, se eu fizer 2 vezes 0,125, eu vou ter 0,250. Então, vai ser 0, que é respectivo a esse bit aqui, mais 0,250. A fração aqui, então a fração só pode ser esse valor aqui, tá? Que ele é fracionário, tá? O D1 ele não é fracionário, tá? E ele está na base 10, porém aqui eu posso escrevê-lo como se estivesse na base 2. Então encontrei o meu D1, tá? E o meu D1 é exatamente 0, né? Eu posso ver que o D1 é esse 0 aqui, é o valor inteiro que sobra do outro lado da igualdade. Então eu vou escrever ele ali. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, então, esse é exatamente o D1. Encontrei o D1. Tá? Encontrei o D1. Encontrei o D1, mas eu tenho uma fração, né? O que essa fração vai me dar? Se eu coloco essa fração aqui e multiplico por 2 de novo, essa fração vai me fazer encontrar o D2 e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha se é isso mesmo. Então, continuando aqui. 2 vezes o termo fracionário, que é o 0,250, vamos dar uma olhadinha. 2 vezes o termo fracionário, que é 0,250 na base 10, vai ficar o quê, né? Então, 2 vezes aqui o D2, vai ficar D2, né? Vamos tentar colocar aqui ele mais para frente. Fica D2 vezes 2 elevado a 0, ou seja, vezes 1, só sobrou o D2, mais aqui o D3 ficaria vezes 2, vezes 2 elevado a menos 1, tá? Então o D3 começa aqui na equação de cima, né? Na equação de cima aqui ele começa como D3 vezes 2 elevado a menos 3, D3 vezes 2 elevado a menos 2, e aqui por fim D3 vezes 2 elevado a menos 1, né? Correto? Então aqui ele vai ficar assim. Agora eu tenho os outros termos, né? Aqui o J, por exemplo, vai ser DJ vezes 2 elevado a menos J mais 2, né? E isso aqui vai ser igual a um certo valor. Vamos dar uma olhadinha no valor que vai estar aqui nessa igualdade. Então, se nós olharmos aqui, o que vai acontecer? Acontece que, novamente eu tenho um termo fracionário, se ele multiplica 2 elevado a menos algo, né? Certamente ele é fracionário, mas eu tenho um bit, me sobrou um bit, e esse bit que me sobrou aqui, né? Se ele é um bit, ele pode ser, ele é um número inteiro, né? E ele é um dígito da base 2, então ele vai ser 0 ou ele vai ser 1, tá? Então o que eu faço? Se eu colocar isso no resultado, eu consigo encontrar o meu D2. Então eu vou ter aqui que 2 vezes 0,250 vai dar exatamente 0 mais meio. Então esse 0 é relativo ao D2, então esse 0 é relativo ao dígito D2, tá? Aqui nós achamos D1, aqui embaixo nós achamos D2. Então 0 é relativo ao D2 e meio é a fração, que é esse conteúdo aqui. Agora eu multiplico por 2 essa fração e assim por diante. Vocês já entenderam, né? Então aqui 2 vezes 0,5 na base 10, tá? Vai me dar
eu vou ficar com D3, né, vezes 2 elevado a 0, se 2 elevado a 0 é 1, né, e assim por diante. Isso vai me dar exatamente 1 mais nada, né? Então a fração aqui é nada e nada, nada, vírgula, nada. Esse 1, obviamente, vocês já sabem que é o D3, porque é o único número inteiro, né? E o resto aqui é a fração, tá? Então nós achamos novamente o dígito D3, né? D3 na base 2. Então isso aqui, isso aqui é tudo na base 2, né? Então isso aqui é na base 2, na base 2, na base 2 eu posso encarar assim. E se eu fizer isso continuamente com essa anotação, eu vou encontrando todos os dígitos da minha base 2, tá ok? Bom, vamos dar uma olhadinha como que vai ficar. Se eu fizer isso, né, vocês já perceberam que o 0,125 na base 10, tá? Ele está se tornando, se eu tenho D1, D2 e D3, né? E acabou, né? Você pode ver que a fração aqui é 0. Se essa fração é 0, não preciso multiplicar ela por 2, porque vai dar 0. Então, esse dígito, né, binário, ele vai ser o seguinte. Então, 0,125 na base 10 vai ser igual a 0,D1, D2, D3. Eu não tenho mais porque ele já se mostrou zero, já se mostrou nulo. Então, isso vai ser igual a 0,001 na base 2, tá? Então, eu encontrei aqui um número, converti ele de binário para converti ele de decimal para binário. Fiz essa conversão e foi aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha, né? Vamos fazer um exercício agora, né? Então, tentem vocês fazer um exercício. Eu vou colocar ele aqui rapidão, que é o seguinte. Então, faça um exercício. Vocês podem pausar o vídeo e fazer esse exercício, por gentileza, que é o seguinte. Convertam aqui 0,2 na base 10 para a base 2, tá? Então, quanto que dá 0,2, qual que é esse valor? Então, convertam aí, pausem o vídeo, convertam e depois nós voltamos a nos falar. Bom, vocês devem ter convertido, né, esse 0,2 e visto quanto que ele é em número binário, tá? Então eu vou deixar aí para vocês como tarefa. Então vejam aí, eu acho que é 0011, e ele é um número que continua, né? 0011, 001 ou 1100, algo do tipo. Então veja, esse número tem uma representação, né, muito finita, né? Muito fácil de se representar ele na base 10. Já na base 2, ele é um número que ele continua, tem uma representação infinita na base 2, tá? Então, esse é o número, né? Bom, vamos dar uma olhadinha na abordagem algorítmica desse tipo de conversão. Então, veja, essa mostrei como converter, né? A princípio eu faço as equações, eu mostro essa parte aqui mostrando para vocês como se converte, depois eu faço uma colinha rápida de como se converter e depois eu mostro o algoritmo. Dessa vez eu vou mostrar já de uma vez a abordagem algorítmica. Tá? Então, abordagem algorítmica. Como que fica a abordagem algorítmica? Vamos dar uma olhadinha. Na abordagem algorítmica, eu tenho alguns passos. Então, considere um número fracionário, né? Então, de 0 a 1, né? Como o seguinte. Então, eu tenho um número fracionário de 0 a 1 e eu tenho ele na base 10. Então, na base 10, vou colocar aqui na base 10 primeiro, 0,B1, B2, B3 e assim por diante, até aqui o BJ e assim por diante. Isso na base 10 e ele vai ser igual a um número binário. Vocês já viram a notação ali, né? Que é 0,D1, D2,
D3, assim por diante, passando por DJ, ele pode ser, né, pode ter um número infinito de bits. Bom, vamos dar uma olhadinha em como ficaria o passo a passo nesse caso. Então, o passo 0 da conversão é o seguinte. Passo 0 da conversão é o seguinte, como que é o passo 0, né? Então, faça R1 ser igual a R, faça R1 ser igual a R, né? E K ser igual a 1. Ah, mas quem é R1? Quem é K? Bom, acabamos de conhecê-los. Então, R1 é uma variável, né, que nós ainda vamos entender, o K. Uma outra variável, se eu já não conhecia essa variável, então é porque essa variável está sendo definida agora. Então, eu comecei a defini-la agora. Tá? Então, vamos lá. Depois que eu fiz essa definição dessas variáveis, vamos ver para que ela serve. Vamos para o passo 2. Bom, antes eu queria elucidar aqui que o R é o próprio número decimal. Então, R é o próprio número decimal, tá? Então, R é o número decimal, que é esse número aqui em cima, tá? Então, R é o próprio número decimal e K é referente ao número da iteração, né? Só para elucidar, K é referente ao número da iteração. Então, K é referente ao número da iteração. Tá ok? Então, vamos para o passo 2. Como que é o passo 2? O passo 1, né? Estamos no passo 0, vamos para o passo 1. No passo 1, nós vamos fazer uma pergunta. Quanto que é 2 vezes K, se esse número é maior do que 1 ou não? Então, o que é isso, né? Multiplicamos por 2 aqui, vimos se ele é maior do que 1, se ele tem a parte inteira aqui, ou não, se ele é só a fração. Se ele for maior do que 1, aí obviamente o dígito vai ser 1, nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui de baixo. Se ele não for maior do que 1, o dígito vai ser 0, como nós vimos aqui nos dois primeiros casos. Então, vamos lá. Então, iterativamente, eu pergunto, né? Faço a pergunta, se 2 vezes RK, o késimo R, ele é maior ou igual a 1, então nós descobrimos um DK, né? Um dígito aqui, seria como esse dígito aqui, né? O dígito binário. Na posição késima, aqui no caso 1, 2, 3 até J e tudo mais, o DK, né? O DK, ele vai ser o seguinte, se esse número for, se 2R for maior ou igual a 1, o nosso DK será igual a 1. Caso contrário, DK será igual a 0. Tá? Então, esse é o caso que nós fizemos lá em cima. Então, aqui é a formalização desse passo. Então, passo 2, né? Terminando esse passo, vamos para o passo 2, ver o que ele fala. Então, no passo 2, eu mudo, né, o meu KR. Então, veja, o que nós fizemos lá em cima, né? Qual que é o próximo passo, o segundo passo depois daquilo? Multiplicamos por 2, né? Ali embaixo, então, nós multiplicamos aqui por 2, vimos se aqui sobrou 0 ou 1, né? Se é maior do que 1 ou não, né? Então, se é maior ou igual, então o resto, né, nós atualizamos, multiplicamos por 2 e para. Vamos dar uma olhada no que diz a instrução. Então, passo 2, né? Faça o RK faça o próximo RK, né? Então, faça o próximo RK ser o seguinte: RK mais 1, qual que é o próximo RK? RK mais 1, né? É igual a 2 vezes o RK antigo menos o DK, tá? DK é o dígito que você achou da última vez, né? Então, esse é o dígito antigo, a gente achou o dígito 1 aqui, ou o dígito 0, a gente vai multiplicar 2 vezes esse RK que a gente multiplicou da primeira vez, só que subtraindo o primeiro dígito. Se ficou confuso, né? Vocês podem olhar lá em cima, vocês vão ver exatamente como que a gente fez. Então, sempre linka essa instrução com o que foi feito lá
lá em cima, tá? Então é isso. Agora nós temos uma verificação, né? Então tem um condicional aqui. Se R de K mais 1 igual a zero, pare. Então, se o RK ele bater nessa condição e ele for igual a zero, né? O meu R de K mais 1, se isso aqui for igual a zero, pare, acabou. Chegou no final do número e nós conseguimos identificar o número da sua plenitude, todo ele, tá? Caso contrário, então temos um passo 3. Passo 3, eu não vou nem escrever caso contrário aqui, né? Porque não precisa, só vou passo 3 se eu não parar. Então, incremente o valor de K e volte ao passo 1. Incremente o valor de K e volte ao passo 1. Passo 1 é esse aqui. Então agora o meu K vai vai mudar de número, tá? Se ele era 1, vai para 2. Eu faço 2 vezes ele, vejo se é maior que 1. Se for, achamos o dígito D2 que é igual a 1. Se não, D2 vai ser igual a 0. Passo o passo 2, faço a nova conta, verifico se o R é 0 e termino ou não, se não eu passo para o passo 3. Então essa é a formalização algorítmica, né? Se vocês não entenderam, é exatamente o que a gente fez aqui, tá? Para adquirir aqui esse número binário, fazer a conversão de decimal para binário. Bom, vamos fazer um caso aqui, só para nós vermos se nós conseguimos entender. Então vamos lá. Vamos para um exemplo. E vamos ver como que fica esse exemplo aqui, tá? Então, como exemplo, né? Façam como exemplo, façam aqui para o R em decimal igual a 0,1 na base 10. Então, quanto que ele ficaria na base 2? Quanto que dá esse valor na base 2, tá? Então, dá uma pausa no vídeo e faz por si mesmo esse valor. Bom, se você fez, você vai perceber, né, que seguindo as instruções tem como achar naturalmente. Vamos achar agora de um jeito mais formal, né? Eu vou fazer aqui na esquerda de um jeito mais formal e na direita eu vou fazer de um jeito mais informal. Tá? Então vamos lá, como que é o jeito mais formal? Vamos para a iteração K igual a 1. Então o K indica o número da iteração que eu estou. Vamos fazer a primeira iteração K igual a 1. Na primeira iteração K igual a 1, eu pego o próprio valor do R, né? Eu pego o próprio valor do R e coloco ali. Então essa é a primeira iteração. Então o R1 é o próprio 0,1, né? Na base 10. E eu faço o seguinte, quanto que é o dobro de R1? Então 2 vezes, né, R1, vou tirar esse X aqui só para não confundir. 2 vezes R1, tá? É maior ou menor do que 1? Isso aqui me dá 0,2, né? Que é menor do que 1, tá? Se é menor do que 1, nós temos o nosso dígito D1 igual a 0. Então isso nos dá um D1 igual a 0, tá? Então vamos para a próxima iteração, para o próximo K. Então fizemos a primeira iteração, K igual a 1, vamos para a próxima iteração aqui. Próxima iteração, K igual a 2. Na iteração K igual a 2, nós fazemos o seguinte, nós temos o RK mais 1, né? Então o próximo R, o RK mais 1, o próximo R é o R2, então já vamos colocar R2 aqui, tá? Próxima estimativa R2, que ele é, né? Eu vou pegar esse valor que eu multipliquei por 2 e vou colocar aqui, né? Então R2 vai ser igual a 0,2. E daqui eu vou ter o seguinte, quanto que é 2 vezes R2? 2 vezes R2 é igual a 0,4. 0,4 é maior que 1? Não, menor do que 1, então o dígito D2 é igual a 0. Dígito D2 é igual a 0, tá? É o mesmo caso ali. Vamos dar uma olhadinha
no que acontece nos próximos dígitos. Então, K igual a 3. Se fizermos K igual a 3, nós vamos ter que o R3 é igual a 2 vezes o número que deu anteriormente, então 2 vezes 0,4. Aliás, o número aqui vai ser 0,4, eu vou multiplicar ele por 2 logo em seguida. Tá? Então, aqui em seguida, ele fica 2 vezes 0,4, aliás, 2 vezes R3, né? Só para ficar idêntico. 2 vezes R3, que é igual a 0,8. 0,8 menor ou maior que 1 é menor do que 1, portanto, nós temos um D3 também igual a 0. K4, eu vou ter um R4, esse R4 vai ser 0,8, então eu puxo o último valor e alimento. 0,8 na base 10, 0,8 na base 10. Então, 2 vezes esse 0,8 na base 10, esse R4 aqui, vai me dar 1,6. E, obviamente, 1,6 é maior ou igual a 1. Se ele é maior ou igual a 1, eu tenho que o D4 é igual a 1. Tá ok? Vamos para o K5. K igual a 5. Então, o R5, ele vai ser aquele 1,6, né? Na base 10, obviamente. Quando eu faço 2 vezes isso, eu vou ter 2 vezes R5, né? Eu vou ter o seguinte, né? Desculpem, não é 1,6 que eu coloco aqui, eu tenho que subtrair o dígito. Então, quando eu tenho um dígito, tenho o dígito 1, ele sai da equação e eu já não mais conto ele. Então, vai só o 0,6 para o outro lado, tá? Então, vamos colocar ali 0,6. Na base 10 do outro lado. Então, 0,6 na base 10, né? Então, 2 vezes o R5 vai nos dar 1,2 e 1,2 é maior ou igual a 1. Então, eu tenho aqui o D5 igual a 1. Então, veja, esse dígito 1 saiu da conta, né? Então, sai o 1, só vai o 0,2. Só vai o 0,2 ser realimentado aqui para trás, tá? Então, eu vou alimentar com 0,2 e nós temos o nosso K6. Vejam só o que aconteceu. Aqui eu já tenho indício de que esse número não é finito e ele não vai acabar. Vamos ver, o R6 é igual a 0,2, mas 0,2 já foi feito aqui no começo. Então, esses números aqui, né, esse 0,2, como já foi feito no começo, esses números vão continuar, tá? Então, esse número aqui, ele não vai parar, ele vai continuar. Então, vamos dar uma olhadinha como que vai ficar. Vai ficar o seguinte. Vamos só verificar se ele vai fazer isso mesmo. Então, 0,2 na base 10. Se eu fizer 2 vezes o meu R6, vai dar quanto? Vai dar 0,4. 0,4 na base 10, ele é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, isso vai me dar um D6 igual a 0, tá? D6 igual a 0, que é o que aconteceu aqui. Então, veja, eu obtive um D6 igual a 0 de um 0,4 e eu obtive isso aqui novamente, tá? E aqui em cima eu tenho a mesma coisa. Então, esse 0 vai continuar, né? E esse 0 vai se repetir aqui embaixo, depois 1 se repete aqui embaixo, 1 se repete aqui embaixo, e assim por diante, sucessivamente. Então, nós podemos já escrever, né? Então, veja, o meu R6 é idêntico ao R2. Quando isso acontece, o número se repete, tá? O número não é finito. Não pode ser representado por um número finito de bits e ele se repete, tá? Vamos fazer de um jeito, então, mais fácil. Bom, vamos colocar o resultado aqui, já que eu acho que já fica mais fácil. Então, vamos para o resultado. Então, portanto, qual que é o resultado que eu tenho aqui? Eu tenho que o 0,1 na base 10, sendo convertido para a base 2, né? E o número fracionário, ele ficou 0, aqui vou ter o D1, D2 e assim por diante, mas eu não vou representar eles por D1 e D2, eu já vou representar eles pelos valores que nós temos aqui. Então, qual que é o primeiro dígito depois da vírgula? É o D1.
Então, eu vou colocar como 0 aqui. Qual que é o segundo dígito? O D2, né? Então, já vou colocar como 0 aqui também. D3, então, vou colocar ali como 0 também. Depois eu tenho 1, depois eu tenho 1, né? Depois, se repete o 0 que está aqui no D4. Então, vai se repetir o 0 que vem do 0,8, né? Então, se repete o 0 do 0,4 e se repete o 0 do 0,8, tá? O 1,6 vai dar 1, então se repete esses dois 1s aqui também. Então, vou ter a repetição ali do 1, do outro 1 também, e assim por diante, sucessivamente, né? Quando eu tenho uma repetição sucessiva e eu quero denotar essa repetição sucessiva, né? Esse número não tem fim e continua se repetindo, como que eu faço? Eu uso uma barra aqui em cima, uma barra superior, nos números que se repetem. Eu não preciso colocar os 3 pontinhos aqui e eu não preciso dizer que é uma sequência infinita, que essa barra já diz isso. Então, quem se repete é exatamente o 0011, dá para se ver aqui pela anotação com a barra. Então, isso aqui é o convertir já para a base binária. Posso fazer isso de uma maneira mais rápida? Posso fazer isso de uma maneira mais rápida. Vamos dar uma olhadinha em um jeito mais dinâmico de se fazer essa conversão e vejam o que vocês acham, né? Então, primeira coisa, eu tenho o R. R é exatamente o número que se quer converter, tá? Eu já deixei ele como R também. Então, eu tenho R, que é 0,1 na base 10. O que eu vou fazer? Quanto que é 2 vezes 0,1? Tá? Ele é 0 mais 0,2. 0 vocês sabem que vai ser já de cara o meu dígito 1 e 0,2 é o resto. Eu vou realimentar o resto ali e vou fazer de novo. Quanto é 2 vezes 0,2? 2 vezes 0,2 é 0 mais 0,4, então eu tenho a fração aqui e o inteiro é o dígito que eu posso já convertê-lo na base 2 e ele vai ficar um bit 0. Então, quem que é o bit 0? Exatamente o meu D2, tá? Que é o próximo valor, né? Primeiro o D1, depois o D2. Então, aqui eu tenho D2. Então, eu pego esse 0,4 e realimento ali também. Então, vou ter 2 vezes 0,4, que é igual a 0 mais 0,8. E aqui eu achei o bit D3 igual a 0, tá? Continuando aqui, eu tenho 2 vezes 0,8. Aqui sim, eu tenho um número inteiro mais 0,6, que é a fração. A fração é aquilo que eu vou continuar multiplicando. O número inteiro eu separo, eu subtraio, eu saio com ele da equação para que eu encontre o D da iteração que eu estou, né? Eu estou na quarta iteração, então dá para ver aqui que eu tenho uma primeira iteração, segunda iteração, terceira iteração, quarta iteração. Então, da quarta iteração, eu tiro o D4 aqui, né? E eu vou continuar aqui com essa equação, 2 vezes o resto, que é 0,6. Então, 2 vezes 0,6 vai me dar também o valor inteiro, mais o 0,2. E o 0,2 é o número que se repetiu, né? Aqui em cima. Se ele se repetiu aqui em cima, então significa que, de novo, eu vou obter, né? Eu vou continuar obtendo. Se ele repetiu lá em cima, eu vou continuar obtendo 0, 0, 1, 1, tá? Então, assim por diante, de maneira que eu encontro novamente aqui esse número aqui de baixo, tá? Esse número que é o que eu vou encontrar aqui também na direita. Então, veja, é um jeito mais fácil, mais simples de se converter e ele nos dá o mesmo resultado final, tá? Esse jeito mais fácil, ele é menos algorítmico, tá? Ele é mais, assim, de decoreba, de vestibular, assim, né? É uma decoreba mais simples, mas eu já mostro aqui que eu tenho que fazer a multiplicação com esse resto. Eu faço também a separação do dígito, que é o que sai, né, aqui que é o que sai para o nosso dígito binário. Então, essa é a conversão. E nós também temos alguns números, né, que eles não têm a conversão. Vamos lá, nós temos um número na base 10 que ele não é finito. Então, assim, o 0,11, né, por exemplo. Então, vou colocar aqui como um exemplo, né? Não é exercício, mas um exemplo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. O número, por exemplo, né?
O número, por exemplo, na base 10, 0,11 na base 10, né? Quando eu vou converter ele para a base 2, o 0,11, ele me dá um valor muito grande que se repete, né? Gigante. E quando eu tenho que, quando eu faço só de fazer essa conversão, obviamente eu vou incorrer em erro. Então vou ter que truncar esse valor em algum lugar, vai ficar só uma parte do valor, ou é redondo somando um número ou não, mas eu vou incorrer em um erro. Então veja, quando eu faço, é por isso que quando eu pego numa calculadora, por exemplo, e eu faço um somatório S, né, de igual a 1 até, sei lá, né, 30.000, faço o somatório de 0,11 e eu estou falando da base 10 porque eu sou um ser humano e eu vou definir os meus problemas na base 10. Esse somatório já vai ter um valor arredondado, ele não vai ter um valor exato. Por quê? Porque justo na conversão, logo na conversão aqui desse 0,11, né, logo na conversão do 0,11, eu já vou começar a ter uma imprecisão, justo na conversão, tá? Então, esse somatório, ele já vai dar uma diferença, não vai dar o valor exato, por conta disso, justo na conversão desse valor que ele seria representado por um número infinito de bits, mas eu trunco ele, tá? Temos a abordagem, então fizemos a abordagem algorítmica, né? Temos ela feita. Vamos dar uma olhadinha na conversão de frações agora, de binário para decimal, assim como nós conversamos aqui de decimal para binário, vamos dar uma olhadinha agora na conversão de binário para decimal. Então, conversão de frações do binário, da base binária, para a base 10, tá? Vamos converter da base binária para a base 10. Como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer assim como antigamente. Então, aqui antigamente, se nós vimos aqui, né, se nós pegarmos a nossa última cola aqui, né, nós vimos que se nós multiplicarmos pelo 2, né, ele vai, multiplicando por 2, vai sair um dígito interessante, né, porque ele está na base 2. Então, se eu tiver, né, na base... então, veja, vamos de novo, né? Ele estava na base 10, tá? O número fracionário estava na base 10, multipliquei pela base 2, que é a base que eu quero ter no final, e eu tenho a conversão do número para o seu respectivo binário, da base 10 para o binário. Como que eu vou fazer agora, né? Eu vou ter um número binário, eu vou multiplicar por 10, né? Esse número, e ele vai ser convertido... para decimal, tá? Mas esse 10 é um 10 em binário, que nós vamos ver que é 1010. Então, vamos lá. Se eu tenho, imagine que eu tenho um número, eu vou explicar isso por meio de um exemplo. Então, imagine que eu tenho um número aqui, né? E esse número, ele se chama, obviamente, R, né? Que ele é o seguinte, 0,000111 na base 2, ele é binário. Vamos ver como que a gente vai fazer, né? Então, veja, né? Essa explicação vocês vão precisar de uma calculadora binária, né? Mas tudo bem, vamos ver e eu vou mostrar até como fazer na calculadora aqui, se der certo. Então, veja, eu tenho um número, esse número é, o que eu faço? Pego esse R, multiplico por 10, eu multipliquei por 2 quando era decimal para binário, agora da binário para decimal vou multiplicar por 10. Só que o 10 em binário, o 10 ele é 1010, tá? Esse é o 10 em binário, tá? Então, lembrando que 0 é 0, 1 é 1, isso aqui é igual a 2, né? Isso aqui é binário, é igual a 2 em decimal, isso aqui em binário é igual a 4 em decimal, isso aqui, né, em binário é igual a 8 em decimal, tá? Então, obviamente, depois do 8 eu vou ter o 9, depois do 9 o 10, tá? Então, isso aqui é binário e ele corresponde ao 10 da base decimal, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei o meu R, né? O que eu vou fazer com esse R? Eu vou multiplicar por 10 em binário. Então, eu tenho o meu R, vou multiplicar ele por 10 em binário. Vou apagar o R, que eu já vou fazer a multiplicação. Então, veja, eu vou ter o meu número R, né? 0,000111 em binário. E eu vou multiplicar ele por 10, tá? Só que esse 10 tem que estar em binário.
1, 0, tá? Esse número aqui em binário. Quando eu faço essa multiplicação, né, se vocês tiverem uma calculadora binária, vocês vão ver que vai me dar 1, ou seja, um dígito, né, já saiu um dígito inteiro. Então, o dígito inteiro, né, a gente já imagina que é o primeiro dígito do nosso valor ali de final de conversão, da base 10, mas eu vou ter um resto aqui que eu vou multiplicar de novo por 10, tá? E assim por diante eu vou ter um outro resto que eu vou multiplicar por 10. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, me sobrou 1, né, na base 2, mais um certo resto. Esse resto vai ser 0,0000011 na base 2. Como que eu faço essa multiplicação? Então, vou pegar esse 10 e multiplicar pelo nosso 0,00011 na calculadora. Então, fiquem com a anotação de vocês, que eu vou passar para a calculadora agora. Então, eu quero multiplicar. Essa é uma calculadora, um aplicativo, né? Então, eu posso selecionar aqui se eu quero hexadecimal, decimal binário. Eu vou selecionar o binário, que é o último que tem aqui embaixo, né? E eu vou fazer essa multiplicação. Como que eu faço? Primeiro eu coloco 10, né? Então, se vocês olharem lá em cima, eu digitei o 10 aqui embaixo, lá em cima tem um número muito grande cheio de zeros, e embaixo um número muito grande cheio de zeros, mas no final ele tem o 10, 10. Aquilo é o 10 em binário. Eu vou clicar no sinal de multiplicação, né? E eu não consigo colocar número com vírgulas, eu precisaria colocar 0.000111 em binário. Eu não consigo colocar com vírgula. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um número sem vírgula, né, e sem zeros. Então, o número sem vírgula e sem zeros vai ser 111, tá? A gente já sabe que tem vírgula ali depois de um tempo, mas eu vou fazer essa multiplicação. Vou dar igual, fiz a multiplicação. Então, multipliquei 10 vezes 111, né? Ou seja, eu multipliquei 1010 vezes 111. Agora, esse resultado é esse que aparece na tela. Então, não sei se vocês conseguem ver, mas lá embaixo tá 01000110. Então, esse é o resultado, porém esse resultado não tem a vírgula, né? Se ele não tem a vírgula, vejam que aqui no número original eu tenho aqui no número original eu tenho 6 casas depois da vírgula. Então se eu multiplicar, né? O que eu estou fazendo lá? Estou multiplicando 10 vezes 111, vai dar um resultado. Só que esse resultado que der, né, ele está sem vírgula, ele vai ser inteiro. O que eu faço? Eu adiciono 6 casas, depois de 6 casas uma vírgula. Então eu tenho o meu resultado. O que eu vou fazer? Eu vou contar 6 casas e colocar uma vírgula. É isso que eu vou fazer lá. Então, olhando ali, se eu contar 6 e colocar uma vírgula, vai ficar 1,0, vai ficar ali, né? Deixa eu acompanhar os últimos 8 bits. 01,000110. Então, que vai ficar exatamente isso aqui, né? Ficaria isso aqui. Ficaria 1,000110, né? Olha lá, 1,000,110, tá? Que foi isso que eu escrevi aqui. Lá tem um 0 a mais aqui e lá é de 4 em 4 bits. Vocês podem reparar, tá? Então, é só colocar a vírgula depois dessa multiplicação e eu vou ter um número inteiro e uma fração. Então, essa fração foi o que eu coloquei aqui e esse número inteiro foi o que eu coloquei aqui, mas eu já vou transferir ele de binário para decimal e fazer a conta de quanto ficou o nosso A1, né? Então, vocês podem lembrar, né, que eu tenho o meu número decimal em geral é 0,A1, A2, assim por diante, AJ, assim por diante. O número binário é 0,D1, D2, DJ e assim por diante, tá? Então, no caso aqui, se eu transferir esse número 1 na base 2 para a base 10, ele vai ficar 1 também, tá? Mas eu acabei de achar o meu A1, né? A1 porque ele é na base 10, tá? Então, isso dá origem ao meu A1. Então, esse número vai dar origem ao meu A1, que vai ser igual a 1
na base 10, tá ok? Então eu continuo fazendo isso, eu pego esse resto e eu coloco aqui de novo para ser multiplicado com 10. Então eu vou fazer 10 em binário vezes aquele resto, que é 0,000. Não é igual ao número, tá? Não é igual ao número aqui na base 2. E eu vejo qual que é o resultado da multiplicação. Colocando na calculadora de novo, vocês vão ver que vai dar 0 na base 2, né? Ou seja, não tem inteiro, não vai sobrar nenhum inteiro, mais a fração 0,1111 na base 2, tá? E essa fração, sim, vai sobrar um inteiro interessante. Mas veja, esse 0 na base 2 me dá origem ali na frente ao meu termo A2, que era igual a 0 dessa vez, tá? Tá 0 aqui na base 10, já convertendo. Então, eu vou pegar esse resto, vou alimentar ali embaixo de novo, tá? E vou ver o que vai acontecer. Então, vou pegar esse resto, vou alimentar lá embaixo, vou ver o que vai acontecer. Então, 10 em binário vezes 0,1111 em binário. Isso aqui já me dá um número maior, que se vocês usarem a calculadora lá, né, fizerem as contas, vocês vão perceber que vai dar 1001 em binário mais 0,011 em binário. O que eu tenho com isso? Com isso eu tenho, né, esse número aqui, obviamente vai ser o A3, só que eu preciso converter ele para decimal. Então, como que eu vou ficar? Eu vou ficar com A3, né? Se vocês fizerem as contas lá daquele 248, né? Como se escrever 248 em binário, vocês vão saber que isso aqui já vai ser convertido para 9. Então, o A3 é 9 na base, já na base decimal. Então, fazendo assim, eu vou multiplicar aqui de novo, né? Por 10 em binário. Então, vou ter 10, vou ter aqui 10 na base 2, que multiplica 0,011 na base 2. Isso vai me dar, né? Já vou colocar aqui o finalmente, vai me dar 11 em binário mais 0,11, né? A parte fracionária. Isso aqui vai me produzir, né? Vai me produzir 1A4 igual a 3, né? O número binário 11 é 3 na base decimal e assim por diante. Então, portanto, eu já vou ter aqui a minha conversão, que é 0,000111, né? Vocês podem continuar a conversão nos últimos dois, né? Seria interessante continuar. Nos últimos dois, vocês vão perceber que eu vou ter 0,109375, né? Na base 10, tá? Quando o resto, lembre-se, quando o resto for 0, eu paro. Então, aqui eu parei, esse número é finito e eu tenho a conversão completa, tá? Do binário para a base decimal, nesse caso, nesse exemplo, tá? Então, essa é a conversão que eu posso fazer entre esses números e vejo vocês na próxima aula.